Você já se pegou pensando assim em criar um produto totalmente novo? Aquele produto boladão, aquele produto que ninguém tem na praça? E se eu te falar aqui que isso pode estar atrasando o teu sucesso? Bem, eu não quero dizer que o produto inovador ele não seja um excelente produto ou uma excelente perspectiva daquilo que você quer criar. Mas dependendo muito do teu caso, que com certeza deve ser o caso da maioria, você já deve ter percebido na praça que o tipo de produto que você talvez queira criar, você já deve ter visto uma porrada desses produtos na internet. Afinal de contas, se você está aqui é porque você já deve ter feito algumas pesquisas, já deve ter feito algumas análises, enfim. Você não caiu aqui do nada. Você está perseguindo essa informação e você chegou no nosso vídeo. Bem, a parada é o seguinte. Se esse é o teu pensamento, se é isso que você realmente está buscando, então eu quero falar um pouco exatamente sobre isso, sobre o produto inovador, tá? Eu quero te mostrar um pouco do que é, do tipo de visão que você tem que ter para perseguir essa ideia. E eu quero te mostrar também um outro tipo de produto. Né? Eu chamo aí de produto incremental. Na verdade, não é eu que chamo esse nome. Esse nome já é um nome conhecido no mercado. Então, se você procurar sobre produtos incrementais no Google, você vai ter ali uma série, né, de pesquisas relacionando e te dizendo o que é um produto incremental. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos aqui dar uma explanada legal sobre esse conteúdo. E eu acredito que você, a partir disso que eu vou falar, você vai ter muito o que pensar e muito o que decidir, tá ok? Então, para a gente começar a nossa história, vamos começar falando sobre o produto inovador. Para a gente começar a falar sobre esse produto inovador, eu quero começar contando uma história. A história, né, do creme dental. Né? A história do creme dental é muito interessante. Né? Eu estava lendo isso num livro e é o Sr. Hawkins, né? E ele era um publicitário. E na época, esse mercado de publicidade estava surgindo, né? E com ele, né, as suas inovações, né? Esse mercado da publicidade, ele era basicamente o que nós temos hoje, né, de copyright, né? Que ajudam você, né, a ter uma página mais chamativa na internet, né? Ter um e-mail, um CTA mais chamativo, enfim. Então, o que acontece é o seguinte, naquela época estava surgindo isso, né? Esse mercado da publicidade. Então, muitas empresas naquele tempo, né, fizeram fortunas, né? Porque o público não estava acostumado, né, com aquela pegada, né? Aqueles métodos todos que estavam surgindo no mercado. E esse Hawkins, ele basicamente foi o cara que entendeu como é que o mercado funcionava de publicidade e basicamente fez uma espécie de inovação, né? Ele usava muitas estratégias que nós temos até hoje. Algumas delas eu acho que
não eram muito legais, né? Por exemplo, às vezes ele chegava até a contar algumas coisas que não eram verdades do produto, mas no final ele acabava tendo êxito, né? Acabava realmente tendo sucesso. E o que acontece é o seguinte: esse produto, o creme dental, na época, ele já estava sendo meio que comercializado, mas não exatamente como um creme dental, né? Como um licor, né? As pessoas prometiam, né, que você ia usar aquele licor, né? Você ia ter uma higiene bucal legal. Porque até então as pessoas não conheciam, elas não se preocupavam com a higiene bucal, não existia, né, esse escova-dente que é hoje, né? Hoje você escova o dente aí, é um hábito já, né? Mas naquela época não tinha isso. Naquela época as pessoas elas tinham os dentes bastante ferrado mesmo, né? E isso era uma verdadeira, tipo, uma verdadeira catástrofe, né? O higiene bucal da galera, tá ligado? Então, o mercado começou a pesquisar isso e percebeu, né, que havia esse problema, né, que era um problema tipo mundial. Ninguém sabia assim em outro lugar que se vendesse, né, um produto que pudesse realmente solucionar aquele problema. Até que surgiu aí, né, uma empresa que decidiu, né, pegar, olhando, né, aquilo que já era oferecido no mercado, sem ter realmente os êxitos que realmente prometiu, uma empresa decidiu realmente criar e trazer aí umas coisas inovadoras nele. Beleza. Aí aqui é onde a gente entra num certo dilema, né? Quando você começa a pensar num produto inovador, você tem que pensar e levar em consideração outras coisas, não somente em criar esse produto. Eu não digo isso para que você perca a fé e se desmotive. Se desmotive? Eu não falo isso para te desmotivar a não criar um produto inovador. Mas eu falo isso para ajudar você a entender, né, e te dar mais dinâmica. Porque, assim, nossas decisões são tomadas de que forma? Nossas decisões são tomadas com base naquilo que a gente tem de informação. Você não consegue tomar uma decisão com base em nada. Você não consegue fazer isso. Suas decisões sempre são voltadas àquele tipo de informação que já está ali. Teu cérebro vai fazer isso. Teu cérebro vai tomar uma decisão com base em informações que ele já tem. Se aí não tem, não toma decisão nenhuma. O que ele vai fazer vai gerar medo em você, né? Vai mandar, olha, sai fora daí. Então, o que eu quero é que você realmente compreenda o que é um produto inovador e o que é um produto incremental. E aí você depois toma a sua decisão. A decisão cabe somente a você. Então, beleza. Aí, ali havia realmente uma espécie de um mercado que tinha assim, tudo para ser explorado, né? Dali, Deus assim a proporção que aquilo ia tomar. Mas, olha só. Havia uma necessidade ali? Havia. Havia uma necessidade. Por quê? Como as pessoas não se preocupavam muito com a higiene bucal, então, pensa assim, né? Num cara que come as paradas, né? E acorda, dorme. Imagina só, né? O dentro dessa criatura, como é que não fica, entendeu? Fica assim, e perde o brilho, né? Fica uma coisa assim, ofuscada, né? Fica amarelado. E, meu irmão, um negócio feio demais. Então, havia necessidade? Havia. Mas aí, nós temos aí o seguinte. Não havia um mercado ainda para aquilo. Começamos por aqui. Por mais que você tenha uma real necessidade com aquele produto que você criou,
Mas uma coisa é você ter o produto, outra coisa é você vender esse produto para um mercado que ainda não existe. E Hawkins, né, o cara que foi o responsável aí para o creme dental ter se espalhado em todo o planeta Terra, ele sabia disso, ele sabia que não havia um mercado para aquilo ali, né? Não existia um mercado ainda. Ninguém usava aquilo. Se ninguém usa, se ninguém compra, mas se ninguém tem, isso não quer dizer que não vai ter sucesso. Isso também. Mas se liga só, não tem um mercado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter que criar esse mercado sozinho. Você vai ter que criar ele. E criar um mercado do absoluto zero é um desafio. É um grande desafio. Beleza. Quando você pensa assim, tem que criar um mercado totalmente novo. Totalmente novo. Porque ninguém conhece aquilo. Ninguém compra aquilo. Ninguém sabe da existência daquilo. Então não tem um mercado. Você vai ter que criar um mercado. Beleza. Existia a necessidade de uma higiene bucal? Existia. Tava ali, patente, né? Aquela necessidade. Mas aí vem um outro problema. Qual era o outro problema? Por mais que as pessoas tivessem aquela necessidade, as pessoas não conheciam a resposta para aquilo. As pessoas nem sabiam da existência daquele produto. Sinceramente, nem existia uma pergunta sobre aquilo. Pensa você assim. Antes de Isaac Newton descobrir a gravidade, era ridículo. Tipo assim, é ridículo hoje você dizer assim mesmo, eu vou jogar uma pedra para cima e ela vai fazer o quê? Ela vai cair, né? Vai cair para onde? Para baixo. É ridículo você falar isso, né? Mas antes de Isaac Newton, não. Porque ninguém entendia ainda sobre a gravidade. Se você sai da Terra e chega no espaço, essa lei de jogar para cima e cair para baixo não existe mais. Você jogou para cima, pro lado, para baixo, não importa. Para começar, não tem baixo, cima, nem lado, nem nada. Pro lado que você jogar essa pedra, ela vai e vai até o infinito e além. Então, por mais que as pessoas tivessem aquela necessidade, mas não estava ainda no consciente delas que aquilo era uma necessidade. Então, sabe, aquilo não estava no seu consciente ainda. Por isso que eu sempre digo, né? Quando você cria um produto digital, você tem que criar um produto que resolva um problema, mas que também traga consciência dos benefícios daquele produto. Gere essa consciência nos teus prospectos. Tá, então se nós temos aí essa falta de consciência, então nós só temos aí um prospecto somente. No mercado, há uma regra básica com relação a prospectos. Há aquele prospecto que conhece o produto, né? Ele consome já aquele produto. Tem aquele outro prospecto que sabe da existência do produto, mas não consome porque ele gosta de estar procrastinando, né? Fica enrolando, é aquele enrolão. E tem aquele outro que ele tem necessidade daquele produto, mas ele não se ligou ainda nisso.
Talvez nessa época da falta de higiene bucal, de um produto que realmente pudesse fazer isso, quantas pessoas não tentavam, né? Eu me lembro que no interior, a minha avó, né? Ela era muito das antigas mesmo, né? E eu me lembro que ela usava carvão e passava carvão no dente para limpar o dente. Eu vi pessoas usarem sabão, né? Passavam sabão assim num troço lá, num capim seco para limpar o dente. Quer dizer, tinha essas pessoas, né, que percebiam que era necessário uma higiene bucal, mas não tinha um produto eficaz. Então elas meio que usavam, né, inventavam coisas para fazer. Mas quantas pessoas realmente tinham esse nível de consciência, né? Muito poucas. A maioria esmagadora não tinha consciência disso. Até porque eles nem sabiam que aquilo era um problema bucal. Eles nem se ligavam, tipo, um amigo, né? Eu começava a rir pra mina aqui, o cara com dente amarelão, a mina ria de volta com dente amarelão, tá tudo certo. É? Vai escovar o dente pra quê? Vou pensar em limpar meu dente pra quê? Estamos todo mundo aqui na mesma bolha, então vamos que vamos, vida que segue. Então, quando você não tem um mercado ainda daquele produto, você só tem um prospecto aí. Você não tem 3 mais, você só tem um. Que é justamente aquele prospecto que não tem consciência. E aí, você tem que educar esse prospecto para que ele primeiro tenha consciência. Ele não vai te comprar sem antes ter consciência disso. Esquece, ele não vai comprar. Por isso que muitos produtos que são inovadores, eles enfrentam uma barreira muito grande no mercado, porque o trabalho é muito árduo, né? Você vai ter que criar tudo do zero, né? Você vai ter que criar um mercado, você vai ter que conscientizar as pessoas, né? Você vai, ou seja, é um baita de um trabalho, é uma grande mão de obra. E eu vou falar uma coisa para você: conscientizar as pessoas de um determinado produto não é barato. Por quê? Porque, para começar, quando você trabalha conscientizando a pessoa, você, sabe, você não tem assim um terreno livre para vender, né? Porque há uma barreira de conscientização. Você tem que conscientizar aquela pessoa ali, para depois aquela pessoa te comprar, né? Às vezes, se a pessoa chegar até te comprar sem realmente entender o que é aquele teu produto, ela pode usar de forma errada, não vai ter os benefícios, com isso vai meter o pau em você. Mas, se eu tenho recursos e eu tenho um produto inovador na minha mão, um produto que eu já fiz os testes, e o que ele promete ele faz, então é o seguinte, aí vão os benefícios. Quando você tem um produto inovador, que você cria o mercado, cria o cliente, gera consciência nesse cliente, o que é que vai acontecer? Você não tem concorrente. Falei, não tem. Você tá sozinho no game, comendo a parada sozinho. Se o mercado, como foi o mercado de creme dental, do momento que os caras conseguiram trazer a conscientização, né, e outras estratégias também, né, no caso deles ali, o que aconteceu? O cara, esse Hawkins, ele começou vendendo ali na cidade dele, daqui a pouquinho tá vendendo no estado todo, daqui a pouquinho no país inteiro, daqui a pouquinho começou a atravessar os continentes, começou a ser vendido na China, no Brasil, Argentina, e foi no mundo inteiro.
Por quê? Porque ele foi a ponta da lança. Por mais que outros caras viessem depois copiando a ideia, mas ele, por ter iniciado, ele já por si só já agregava muita autoridade. Não, esse aqui foi o cara que começou, esse aqui é o cara. Tu é o cara. As pessoas vão sempre estar olhando para você. Claro, depois de um tempo vai surgir produtos que vão concorrer com o seu. Não tem jeito. Mas quando isso chega a acontecer, você já está muito longe. Você já criou uma base sólida de clientes. Você já tem um capital gigante, né? E o que algumas empresas fazem quando isso acontece, né? Isso aqui também é uma dica, né? Quando elas percebem que está surgindo um concorrente, eles vão lá e compram aquela empresa. Dão uma grana legal para aquela empresa, compram ela e fecham. E se mantém no monopólio por muitos anos. Com o Facebook. O Facebook sempre quando surge uma empresa nova, ele vai lá e compra ela. E agrega, né, ao portfólio dele. Se a ideia for boa, mas se a ideia for concorrente, ele provavelmente compra e manda deletar a coisa toda. Então, quando você tem um produto inovador, você tem esses benefícios. E esses benefícios são sensacionais. Mas você tem um desafio aí pela frente bem considerável. Então é preciso analisar bastante nessa hora e ver o que de fato você quer trazer para o mercado e ver, né, quais são as possibilidades de você, né, enfrentar tudo isso. Né? Mas se você realmente conseguir passar por cima de tudo isso aí, lá na frente o troféu ele é muito grande. Isso aí pode ter certeza disso. Agora eu vou te apresentar o incremental. Para o incremental, eu tenho assim uma visão bastante promissora. Eu vejo o incremental com uma solução para aquelas pessoas, né, que não tem tantos recursos assim, não tem tanto tempo assim para ficar anos e anos, né, esperando pelo determinado retorno. Eu vejo que o incremental ele é uma porta para quem realmente quer fazer o surf nessa onda do digital. Eu vejo o incremental dessa forma, né? Aquele treinamento rápido que ensina o básico para você surfar naquela onda, né? E à medida que você vai surfando, você vai ganhando experiência, vai pegando determinados aprendizados e com base nisso você vai melhorando, né, o seu surf, vai melhorando, né, a sua estabilidade na onda, né? Vai aproveitando melhor aquela onda ali. A primeira coisa que você tem que saber do incremental é que ele aproveita a base existente. Como assim, Luciano? Ele aproveita a base existente. Para você entender um pouco sobre um produto incremental, eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu estava no calçadão aqui no Rio e de repente eu vi uma moça assim numa barraca com umas sandálias interessantes, sabe? E eu peguei, me aproximei para ver as sandálias, né? Assim, era uma sandália diferente. E eu realmente nunca tinha visto assim, né? Daquele formato ali, fiquei olhando assim, admirado. E de repente eu comecei a observar melhor e eu percebi que aquelas sandálias eram sandálias havaianas. E ela pegou, né, uma agulha com uma linha especial, acredito eu, e foi costurando, né,
umas paradas na sandália e foi modificando aquela sandália. Ela pegou um produto que já existia e fez assim uma leve mudança que descaracterizou o produto original, e aí surgiu um outro produto. E sabe o que é interessante? Que o incremental, dependendo da sutileza com que você altera ele pode até mesmo soar no mercado como um produto inovador. Por exemplo, olha aí o Uber. O Uber, né, ele parece uma coisa inovadora. Quando você olha assim, é uma coisa inovadora. Na realidade, não é inovador aquilo. Nunca foi. O Uber, na realidade, ele pegou o mercado de táxi e ele fez mudanças sutis. E essas mudanças, elas descaracterizaram totalmente o mercado, né, de táxi e deu assim aquele ar de uma coisa inovadora, mas na realidade não era inovador. Foi um produto incremental. Então, dependendo da sutileza com que você faz essa alteração, você pode ter resultados incríveis, tipo surreal. Beleza. O que acontece nessa hora? Lembra que eu falei que ele reaproveita a base já existente? Então, ele já é um produto que tem mercado. Sandália, quem não calça uma sandália? Né? Quem não calça uma sandália? Então, o incremental, quando ela incrementou aquilo, ela ficou assim, numa fronteira entre o inovador e o existente. Porque o produto dela, de fato, ele se descaracterizou. E já não era mais o mesmo. Mas ele também não perdeu o seu propósito. Qual era o propósito ali? Qual era a finalidade dele? Né? Só calçar, não sai descalço na rua, né? Proteger os pés, não é isso? Mas agora, com uma beleza, né? E detalhe, aquela beleza, ela era muito assim individualista. Por quê? Porque você não tinha uma fábrica fazendo aquilo. Era uma pessoa, então ela mudava constantemente. Então a pessoa que comprava a sandália dela sabia que provavelmente não ia existir outra igual àquela. Se chegasse a ter, ia ser muito, muito difícil encontrar alguém com algo daquele tipo ali parecido. Então o incremental já começa tendo esse benefício já, ao meu ver, gigante. Imagine você, né, você tendo aí uma certa habilidade, um certo conhecimento, tendo aí né, um gabarito para ensinar uma coisa a uma pessoa, né? Você tem aí uma habilidade que pode solucionar um determinado tipo de problema. Imagine você com isso, né, tentando agora inovar isso, tentando fazer isso ser novo. Fica difícil. Mas aí quando você olha para o incremental, você percebe que é uma porta de entrada muito rápida. Porque você já tem o que você precisa. Você já tem informação. Você só precisa fazer uma coisa que eu vou já te falar aqui o que é. Tá. Segundo, né, quando ele tem aquela base, então ele tem o quê? Tem um aproveitamento o quê? De público. Ele tem um mercado já para ele, né? Aquele mercado que já consome aquele produto, né? Como eu falei para você, o que ele vai fazer ele vai ter um modelo diferente, né? Pessoas vão olhar para aquela sandália e tal, né? Então ele já tem o mercado, beleza? E isso já te economiza uma
porrada de dinheiro. Porque assim, olha, uma vez eu fiz um curso, e nesse curso o rapaz ensinava assim, né? Que você fazia um produto, colocava na internet por um tempo, para ver, né, a reação das pessoas, né? E depois, dependendo disso aí, você começava agora realmente a vender de forma valendo. Mas preste atenção numa coisa. Se você tem um produto incremental, você não precisa disso. Porque já tem um mercado. Você não precisa fazer essa sondagem. Você já vai direto. Por quê? Já tem um mercado. E se já tem um mercado, tem outra coisa também. As pessoas já são o quê? Conscientes. Elas já sabem dos benefícios daquele produto. Se o teu produto tem uma coisinha a mais que o que geralmente tem, então você agora vai trabalhar agora o quê? Mudando a perspectiva das pessoas a respeito daquele produto para o que você está prometendo, né, realizar com aquele produto. Tipo, a moça ali, né? A moça, ela pegou, fez aquele incremento na sandália, mas ela não vai dizer, olha, você não quer comprar essa sandália para você calçar? Não, isso aí ela já sabia, a pessoa já sabe disso aí. Ela tem essa consciência. Mas do momento que ela fala assim, olha meu amigo, você não quer comprar sandália, vai para sua esposa, uma sandália diferente, né? Olha essas miçangas, olha esses detalhes que eu coloquei na sandália, ficaram muito bonitos. Sua esposa vai gostar muito. Isso aqui você não... Olha só, aí a pessoa já vai começar a perceber, ela vai mudar a perspectiva de como ela vai olhar para aquele produto. Aí o que acontece? Você já tem a consciência, a pessoa já sabe para que serve aquele produto. Ela já sabe para que serve. Agora tem um outro benefício. Qual é o benefício? O outro benefício é o seguinte. Lembra lá que naquele produto inovador você só tinha um cliente? Que era aquele cliente que não tinha consciência do seu produto? Aqui no incremental não, você tem 3. Você tem um cara que já usa, que tipo já sabe o que é aquilo ali, já tá no game. Tem aquele cara que procrastina, sabe que precisa, mas fica enrolando. E tem esse cara que não tem a consciência, né, daquele produto. Ou seja, você tem um mercado muito mais amplo para abraçar. Então, analisando isso, você pode perceber uma diferença muito grande entre o inovador e o incremental. No incremental, você já tem concorrentes. Porque naquela vibe ali, né, naquela onda, tem outras pessoas surfando. Mas quando a gente fala do mercado digital, você não está falando em abrir uma taberna, uma loja, um mercado no seu bairro. Não. Ali é muito limitado. Se no teu bairro ali tiver, sei lá, 30 mil pessoas, 30 mil pessoas só concorrendo aí, trocentos comércios junto com o seu. Nós estamos falando do Brasil, se não o mundo inteiro. E aí, a praça ela é extremamente gigante, muito grande. Então, concorrência no incremental ele não é uma dificuldade, né? Não é um problema. Né? O incremental ele lidar com isso com muita facilidade, porque o mercado ainda está gigante. Nossa, tem para todo mundo. Agora, o que eu ia dizer para você no final? No final, o pulo do gato, né, para a pessoa que está no incremental, é o que? É ele organizar aquela informação. No meu treinamento que eu dou, né, esse treinamento que eu chamo ele de rede de ideias, né, é o treinamento que eu
eu ensino as pessoas como realmente elas podem criar um produto, né? E o meu treinamento, ele também ensina como a pessoa também pode criar um produto inovador, mas o foco dele realmente é no incremental. A grande sacada é como você organiza essa informação. Se você organiza ela de um jeito interessante, o teu produto ele pode chegar àquele critério aonde a pessoa compra e ela sai falando para todo mundo os efeitos que aquele teu produto tem. Por quê? A informação foi tão bem organizada que você, além de conseguir que essa pessoa, com o teu treinamento, consiga obter os resultados que ela quer, ali também você vai ter ali o quê? Toda uma narrativa que vai estar despertando nela gatilhos mentais. Então, essa é uma diferença entre o inovador e o incremental, né? O inovador ele tem seus desafios, assim como o incremental também tem seus desafios. Ambos, né, têm também suas recompensas, né, na sua proporção. Não quer dizer também que o incremental não faça coisas aí assombrosas, né, assim, a nível de aceitação. Tem muita gente aí que criou produtos incrementais que tiveram resultados bastante expressivos, tá? Então eu espero que com esse vídeo você possa ter mais lucidez naquilo que você vai realmente decidir, né? Se você quer o inovador, se você quer o incremental. O que eu entendo é o seguinte: você tem bastante tempo assim para ter todo essa jornada, beleza, é contigo. Mas se você não tem, há uma opção muito mais viável, né? Ao meu ver, que é o incremental. Então, eu espero ter conseguido te ajudar aí, te trazer uma resposta sobre esses nossos dois produtos, tá? Pedir para você também aí, né, se você gostou aí do nosso conteúdo, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva, né? Compartilhe com seus amigos. Você vai estar ajudando muito a gente, né? Nós também temos ali nossa rede social ali também, ali o Instagram. Ali também a gente compartilha muito conteúdos voltado, né, a infoprodutos, tá? Ali eu trago um outro tipo de conteúdo, um conteúdo tipo mais assim, sem muita formalidade, entendeu? É aquele contato mais próximo de quem está me vendo. E vai lá também, se inscreve, acompanha a gente por lá, tá? E pessoal, um abraço aí, valeu, tamo junto, tchau.